Você já ficou com medo de tomar uma decisão e depois pensar: e se eu estiver fora da vontade de Deus? Já sentiu aquela insegurança de não saber se está escolhendo certo, como se existisse uma resposta perfeita escondida que você precisa descobrir antes de seguir em frente? Porque, no fundo, muita gente vive assim, tentando ter certeza absoluta de cada passo, como se a vida fosse um mapa cheio de sinais secretos que precisam ser decifrados. E o resultado disso quase sempre é o mesmo: ansiedade, medo de errar e a sensação de que nunca é suficiente saber o bastante para ter paz. Mas e se o problema não for falta de direção, e sim a forma como a gente entende a vontade de Deus? A Bíblia não trata a vontade de Deus como um sistema de pistas escondidas para cada escolha da vida. Ela não apresenta a vida como um jogo de adivinhação espiritual. Pelo contrário, ela mostra algo muito mais profundo e ao mesmo tempo mais simples. Deus revela princípios, forma caráter e chama as pessoas a viverem com sabedoria no dia a dia. Isso fica muito claro quando a gente olha para o livro de Provérbios, onde a ideia de sabedoria não é sobre descobrir o futuro, mas aprender a viver bem hoje, nas pequenas escolhas. O que acontece é que muita gente acaba transformando a vontade de Deus em uma espécie de caça ao tesouro espiritual. Cada decisão vira uma pressão enorme. Será que é esse o caminho certo? Será que esse é o sinal? E se eu errar e estragar tudo? E assim, até escolhas comuns começam a parecer perigosas demais. Só que a Bíblia mostra um caminho diferente. Em Tiago, por exemplo, está escrito que Deus dá sabedoria a quem pede. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, 5-6. Isso mostra que existe um processo de caminhada com Deus, de amadurecimento e de dependência, e não um sistema automático de respostas prontas para cada situação. A sabedoria não é apenas informação para tomar decisões, mas fruto de um relacionamento vivo com o Senhor, onde aprendemos a confiar nele passo a passo. O problema de buscar apenas certezas absolutas para tudo é que isso pode travar a vida. A pessoa deixa de agir, deixa de decidir e começa a viver esperando uma confirmação perfeita que quase nunca vem da forma que ela imagina. E enquanto isso, a vida real vai passando. A Bíblia também deixa claro que Deus não quer apenas direcionar escolhas externas, mas transformar a forma como pensamos e vivemos. Em Romanos, há esse chamado para a renovação da mente. Ou seja, não é só sobre qual caminho seguir, mas sobre quem você está se tornando enquanto caminha. E isso muda tudo, porque quando o foco é só descobrir o próximo passo, a vida vira pressão. Mas quando o foco é crescer em sabedoria, maturidade e sensibilidade diante de Deus, as decisões começam a fazer mais sentido dentro de um processo. Outro ponto importante é que a vontade de Deus não é um enigma impossível de ser entendido. Em Miqueias, vemos que a essência do que Deus espera de nós já está muito clara. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Isso mostra que Deus não está escondendo o essencial. Pelo contrário, Ele já revelou aquilo que realmente importa. A vontade de Deus não é algo secreto reservado para poucos, mas um caminho claro de vida com Ele. Viver com justiça, praticar o bem e caminhar em humildade diante do Senhor. Ou seja, existe muito mais coisa já revelada do que escondida. Isso não significa que todas as decisões serão fáceis. Significa que a direção principal já foi dada.
E talvez aqui esteja a virada de chave. Viver a vontade de Deus não é tentar adivinhar o futuro, mas viver o presente com consciência, responsabilidade e confiança nele. Quando isso muda, algo muda dentro da gente também. A ansiedade começa a perder força, o medo de errar deixa de controlar as decisões e a vida passa a ser vivida com mais liberdade. Não uma liberdade de fazer qualquer coisa, mas uma liberdade de caminhar sem o peso de ter que controlar tudo. No fim, talvez a pergunta não seja qual é o plano secreto de Deus para mim, mas sim, como eu posso viver hoje de forma mais sábia, mais consciente e mais alinhada com o que Deus já revelou? Porque quando isso se encaixa, a vida deixa de ser um labirinto de medo e passa a ser uma jornada de crescimento, um passo de cada vez. Quanto mais ficamos presos nessa busca incessante de tentar descobrir cada detalhe da vontade de Deus, menos percebemos aquilo que Ele já nos chamou para viver hoje, no presente, no agora. E talvez você precise se perguntar: quantas vezes a preocupação em encontrar uma resposta específica de Deus acabou roubando a sua paz e desviando sua atenção daquilo que realmente importa? Porque quando vivemos tentando decifrar o futuro, encontrar sinais ou entender cada passo antes mesmo de caminhar, acabamos mergulhando em ansiedade, medo e insegurança. E enquanto tentamos controlar o amanhã, deixamos de viver com fidelidade o que Deus colocou diante de nós hoje. Por isso, mais importante do que passar a vida inteira tentando descobrir respostas escondidas, é aprender a viver diariamente em obediência ao Senhor. Se existe algo essencial em toda essa conversa, é isso. A vontade de Deus não se resume a momentos isolados de decisão, mas a uma vida inteira alinhada com Ele. E então surge uma pergunta muito importante: como na prática nós vivemos a vontade de Deus todos os dias? O primeiro ponto envolve as nossas prioridades. Viver de acordo com a vontade de Deus significa colocar o Senhor no centro da nossa vida. Significa organizar os nossos desejos, escolhas e planos de forma coerente com aquilo que a palavra ensina. Porque não basta apenas tomar uma decisão certa, se depois disso o nosso coração passa a viver distante de Deus. Por exemplo, alguém pode acreditar que encontrou a pessoa certa para se casar, mas depois do casamento, transformar o relacionamento na maior prioridade da vida, acima do próprio Senhor. E quando isso acontece, as prioridades deixam de estar em ordem. Quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, as nossas atitudes também começam a perder o alinhamento com a vontade dele. Muitas vezes até fazemos coisas boas, mas pelas motivações erradas ou de uma maneira que não honra o Senhor. Por isso, viver a vontade de Deus exige que nossas prioridades estejam alinhadas com a palavra e que Ele seja verdadeiramente o centro da nossa rotina, das nossas decisões e da maneira como conduzimos a vida. O segundo ponto é a obediência. A própria palavra nos ensina que o amor por Deus é demonstrado através da obediência. Jesus disse: "Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos." Isso significa que não existe como viver a vontade de Deus ignorando aquilo que Ele já revelou nas Escrituras. Nós precisamos constantemente avaliar se estamos vivendo de forma obediente ao Senhor, porque uma vida distante da obediência jamais será uma vida alinhada com a vontade de Deus. Quando o nosso coração deseja verdadeiramente agradar ao Senhor, a obediência deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma resposta viva de amor e confiança. Nós começamos a compreender que viver a vontade de Deus não é apenas esperar por respostas específicas ou por confirmações sobre cada detalhe do futuro, mas caminhar diariamente segundo aquilo que Ele já nos revelou de forma clara através da Sua palavra. E é importante manter isso sempre diante de nós.
Não existe possibilidade de viver plenamente a vontade de Deus enquanto escolhemos permanecer em desobediência consciente. Uma vida alinhada com o Senhor nasce de um coração disposto a obedecer, inclusive nas pequenas coisas, nos detalhes que parecem simples e quando ninguém está observando. Porque a obediência não se prova apenas em grandes decisões, mas na constância do dia a dia. Isso não significa que nunca vamos falhar. Todos nós enfrentamos limitações, fraquezas, processos de amadurecimento e momentos em que erramos ao longo da caminhada. Mas existe uma diferença importante entre tropeçar no caminho e escolher permanecer distante da direção de Deus. Quem ama o Senhor não trata o erro como um lugar de permanência, mas como um ponto de arrependimento e retorno. Há sempre um movimento de volta, uma disposição de recomeçar, um desejo sincero de alinhar o coração novamente. E é justamente nesse processo que entra outro ponto essencial: a santidade. A caminhada com Deus envolve transformação contínua. Não fomos chamados apenas para crer, mas para sermos moldados, transformados e refinados ao longo do tempo. Como discípulos, existe um alvo muito claro diante de nós: refletir o caráter de Jesus na maneira como vivemos, pensamos, reagimos e nos relacionamos com as pessoas. Todos os dias somos convidados a crescer, a amadurecer espiritualmente, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior de forma profunda, ajustando intenções, curando motivações e transformando atitudes. Esse processo de crescimento não acontece de forma automática, mas é construído na constância da obediência e na permanência na palavra. Quanto mais permanecemos nela, mais somos confrontados, ensinados e transformados. E, ao mesmo tempo, mais percebemos o quanto ainda precisamos depender de Deus. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Esse chamado à santidade não é uma exigência pesada, mas um convite amoroso para uma vida que reflete o próprio Deus. Por isso, não faz sentido buscar respostas específicas sobre a vontade de Deus para áreas da vida, enquanto ignoramos aquilo que Ele já deixou claramente estabelecido. Ele deseja um coração rendido, obediente e separado para Ele. Muitas vezes, estamos tão preocupados com o futuro que deixamos de perceber que Deus está trabalhando profundamente em quem nós estamos nos tornando no presente. Porque antes de nos conduzir a novos caminhos, Deus se preocupa em formar Cristo em nós. E isso nos leva a outro aprendizado essencial da caminhada: a dependência do Senhor. Viver apoiado apenas na nossa própria força sempre nos conduz ao desgaste, à ansiedade e ao excesso de controle. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, carregamos pesos que nunca foram destinados às nossas mãos. Mas caminhar com Deus nos ensina a descansar. Nos ensina que nem tudo precisa ser compreendido imediatamente, que nem todas as respostas virão no nosso tempo e que nem todo silêncio significa ausência. Existem coisas que pertencem exclusivamente ao Senhor, e confiar nele é justamente reconhecer isso. Ele continua conduzindo a nossa história mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho inteiro. Quando deixamos de depender de Deus, começamos naturalmente a colocar nossa confiança em outras bases, em nós mesmos, nas pessoas, nas circunstâncias ou nas próprias expectativas. E isso, aos poucos, desloca o nosso coração do centro da vontade de Deus. Por isso, todos os dias precisamos nos lembrar: a nossa segurança não está no quanto conseguimos entender ou controlar, mas no Deus que sustenta cada detalhe da nossa caminhada com fidelidade. E quanto mais descansamos nele, mais aprendemos que viver a vontade de Deus não é um enigma a ser decifrado, mas uma vida a ser vivida em comunhão, obediência e confiança constante.
E no fim, talvez o que Deus esteja nos ensinando não seja como prever o futuro, mas como confiar nele no presente. Porque quando o nosso coração descansa em Deus, a necessidade de controlar tudo vai perdendo força. A vontade de Deus deixa de ser um mistério que nos angustia e passa a ser um caminho de relacionamento que nos transforma. Então hoje, em vez de continuar tentando decifrar cada detalhe do amanhã, talvez o convite seja simples. Permaneça em Cristo, obedeça ao que você já sabe, confie no que você ainda não entende e caminhe com Deus no que Ele já colocou diante de você. Porque no final, quem anda com o Senhor não está perdido, está sendo conduzido, e isso é suficiente. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, eu quero te convidar a fazer uma oração agora, onde você estiver. Talvez você tenha carregado ansiedade, dúvidas, medo do futuro, ou essa necessidade constante de querer controlar tudo, mas hoje o Senhor te chama para descansar nele. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, reconhecendo que muitas vezes tentamos controlar aquilo que só o Senhor pode conduzir. Perdão pelas vezes em que buscamos sinais, respostas e certezas, mas esquecemos de confiar na Tua palavra e viver em obediência. Hoje nós entregamos a Ti as nossas preocupações, os nossos medos e as nossas decisões. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, em dependência, santidade e obediência ao Senhor. Que Cristo seja o centro da nossa vida e que o nosso coração aprenda a descansar em Ti, mesmo quando não entendemos tudo. Nós confiamos que o Senhor continua conduzindo todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou com você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa ser lembrado disso. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Fique com Deus e até o próximo vídeo.